Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Olá, Dani. Olá, tudo bom? Tudo. E você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Esse é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos como convidada a Luciene Barbosa, nutricionista e consultora em amamentação. Fique conosco, aproveite e já faça a inscrição aqui no nosso canal e deixe seu like. Olá, Luciene, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso episódio hoje. Olá, tudo bem com vocês? Tudo. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pela sua presença aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, como todos os outros, né? Sempre eu falo que é super especial, super importante, mas hoje é um tema sobre amamentação, as técnicas de amamentação. E a doutora Luciene, ela vai falar muita coisa para nós. No nosso estúdio aqui tem a Luciene e tem a filhinha dela, a Malu aqui, que não é de verdade, né, Lu? Ela tá aqui atrás. Quem está aí nas plataformas, né, de áudio, depois vai lá no YouTube para poder ver as imagens, que hoje está super diferenciado aqui o nosso estúdio. Então vamos começar, né, o nosso bate-papo. Isso. A Lu, eu quero dar as boas-vindas também, uma querida amiga. A nutrição, ela tem vários momentos importantes, né, Lu? Sim. A amamentação é essencial. E quem conhecer a Lu pessoalmente no trabalho com isso sabe da paixão dela, né? Sempre com a pediatria, com criança, mesmo com a educação nutricional com criança. Mas é muito bonito o seu trabalho, né? E pra gente é uma grande honra ter você falando aqui um pouco. E pra você que passar em algum momento aí, precisar de algum aconselhamento, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o papel do nutricionista, né? Como existem outros profissionais da área da saúde que também fazem esse trabalho, mas o nutricionista, de uma forma especial, faz essa consultoria para a mãe no momento que ela mais precisa. Então, assim, tem alguns serviços, orientações que são importantes, são dadas sempre, durante a vida tem que ser dado para uma criança já saber a importância da amamentação, mas é a hora que a mulher mais precisa, ela está hormonalmente ali precisando. Sim. E é um trabalho muito bonito, né? E a gente já sabe, todo mundo sabe que o leite materno ele é muito importante. Para nós da área acadêmica, eu acho apaixonante, porque cada artigo que você lê, você só descobre mais benefícios do leite materno ao longo da vida. É impressionante, assim. Qualquer cruzamento que se faça ali, menos doenças, né? Mas conta pra gente o que mais chama atenção, assim, pra você, como consultora, da importância do aleitamento materno. Bom, o aleitamento materno, a importância todos nós sabemos. Ele é um leite de espécie específico, é de mãe para filho sempre, né? Ele é um alimento padrão ouro. Então, ele é o melhor alimento que nós podemos ter para os nossos filhos, né? Então, esse leite, ele não é só a questão de nutrir, né? Nós, como nutricionistas, pensamos no leite nutrir. Ele vai dar amor para essa mãe, ele vai dar proteção, porque você está colocando ali todo dia os seus anticorpos. Então, toda vez, eu sempre falo para as mães, toda vez que você está amamentando, você está vacinando o seu bebê. Então, você está protegendo ele a cada mamada. Então, isso acaba sendo fascinante. E cada mãe amamenta da sua forma. Cada leite é espécie específica para aquele filho. Então, e cada gestação ou cada filho que seja, um é diferente do outro. Então, os processos da amamentação, não vai ser único. Cada um vai ser, aliás, vai ser único, né? Para cada filho que essa mulher vai ter. Ele não vai ser uma coisa, vai ser padrão para todo mundo. Não, porque cada mulher é diferente anatomicamente com relação às suas mamas, com relação à pojadura do seu leite, tipo de parto. Então, tem outros fatores que influenciam essa amamentação, o apoio familiar. Então, tudo isso interfere naquele momento da amamentação. Então, é um momento realmente que é único. Então, eu me sinto privilegiada, já fazem 10 anos que eu estou nessa área. A princípio, nem imaginei que um dia eu ia trabalhar com isso. Mas é apaixonante e eu gosto mesmo de estar ali na assistência, verificando isso. E além de fazer a parte de orientações,
eu também faço parte da equipe do Banco de Leite do Hospital da Mulher, onde a gente, além de fazer o quê? Orientar sobre a importância da amamentação, também fazemos o quê? Procuramos as doadoras que estão ali com seu leite excedente, que vão fazer o quê? Vão ajudar outras mães que não podem naquele momento, por diversas situações, amamentar o seu próprio filho. E ela vai receber um leite pasteurizado de uma outra mãe. Então é amor multiplicando amor, né? Que lindo. É muito importante, né? E super fascinante, como você falou que nunca imaginou que estaria aí já há 10 anos nessa área. E é difícil a gente ver nutricionista, Lu, trabalhando com isso? Qual que é o seu ponto de vista? Olha, difícil não é, mas assim, você vê muitos profissionais da enfermagem, né? Enfermagem, fonoaudiólogos, e nós temos uma gama de nutricionistas pequeno, mas temos, né? E na equipe que eu faço parte, nós somos nutricionistas e técnicas de nutrição. Então, assim, ali nós temos outros profissionais que nos fazem assistência dentro da maternidade com as mães, mas dentro do banco de leite, fazendo esse trabalho, somos todas da nutrição. Então, assim, e quando eu participo de reuniões da Rede Brasileira de Banco de Leite, que a gente vê outros bancos, muitas vezes não tem um nutricionista, ou tem uma única nutricionista que faz só a parte de tecnologia, não faz a parte assistencial. Ali nós fazemos o quê? Toda a parte tecnológica, né? De transformar o leite humano cru em leite humano pasteurizado, né? E fazemos a parte assistencial, né? Que é o quê? A promoção do aleitamento materno, que é um dos princípios do banco de leite. Perfeito. O Lu, você falou na sua primeira fala, já foi me trazendo várias ideias ali, né? A gente trabalhar um pouco do leite, banco de leite humano, porque não é algo tão conhecido, eu acho que é importante, né? A importância dos profissionais da saúde, a gente está falando aqui do nutricionista, mas é importante que esse assunto é um assunto de todos, inclusive não tiro nenhum profissional da saúde, todos têm que se envolver com o aleitamento, assim como todos os membros da família e toda a sociedade, até pelo impacto. Cada profissional tem a sua consideração, né? Sim, então vai ter muito seu importante. Momento, mas todos precisam estar nesse sentido. Você falou uma coisa muito importante em que é único, né? Eu entendi o que você disse, assim, não é único todo mundo ser igual, mas é único de mãe para filho, sua mama, seu filho e aquele filho, né? Então eu acho que isso já mostra a sensibilidade que a gente precisa ter com a mulher naquele momento. Então muitas vezes a gente até tem a informação, a mãe fez curso de gestante, se preparou, mas aquele momento em específico ela tá liberada para ter todas as dúvidas e ela ter as angústias e precisa buscar informação profissional. Acho que isso é importante, não é? Porque às vezes a mãe mesmo deve contar para você que nenhum filho foi de um jeito, no outro foi de outro, e às vezes a expectativa é tão grande que acaba atrapalhando, né? Então acho que você deve receber bastante, é muito importante a sua fala quanto a isso. Então a gente vai abordar. Vamos começar especificamente falando do banco de leite. Você está dentro do Hospital da Mulher, nós estamos aqui em Santo André, que em Santo André tem um Hospital da Mulher e que é um hospital amigo da criança, certo? Certo. E o que é um hospital amigo da criança? Um hospital amigo da criança, ele é um hospital que recebe um selo, né, do Ministério da Saúde. Esse selo, ele está vinculado à Unicef e à Organização Mundial da Saúde. É um selo importante. O que quer dizer isso? Que é um hospital que respeita e incentiva o aleitamento materno. Dentro dessa perspectiva do IAC, né, que é o Hospital Amigo da Criança, nós temos o quê? Temos que ter os 10 passos do aleitamento materno, onde a equipe é treinada, né, toda a equipe treinada, equipe assistencial e não assistencial. Essa mãe, ela vai receber orientações e esses treinamentos dos profissionais para eles atenderem os pacientes, vem o quê? Desde quando? Da gestação, né? Quando passa-se no ambulatório de gestação de alto risco. Eu tenho no primeiro contato dessa mãe com esse bebê, que é no centro de parto, no centro cirúrgico, que é importante fazer o contato pele a pele, onde o bebê ele deve ser amamentado na primeira hora de vida, né? Ou seja, ou ele precisa fazer o primeiro contato.
Se ele vai ser amamentado, se ele vai conseguir ter propriedades para amamentar, isso vai depender de cada bebê, de cada situação. Mas ele tem que fazer o quê? O contato pele a pele. Tá? Acabou de nascer e volta a ter contato com a mãe. Volta com a mãe, tá? Aí tem bebê que já vai na busca e já faz a primeira mamada. É o instinto, né, Lu? É o instinto. Outros não. Então, isso não importa se é no centro cirúrgico, se é no centro de parto, tem que ter esse contato pele a pele, que é um dos passos do aleitamento materno. Depois, lá no hospital, essa mãe, ela fica em alojamento conjunto. Então, ou seja, ela vai ficar 24 horas ao lado do seu bebê. Então, ou seja, a equipe como um todo vai auxiliar essa mãe com relação à amamentação. Então, ela vai amamentar. Então, a gente incentiva o aleitamento materno. E aí, cada qual tem a sua dificuldade ou as suas expectativas, né? E aí, dentro desse parâmetro, a equipe vai auxiliar essas mães. Porque algumas já vêm com práticas, outras sem práticas. E aquelas que muitas vezes acham que sabe, acaba não sabendo, porque não depende só dela. Depende do outro, né? Que é o bebezinho. Então, ou seja, nesse momento, esse impasse ali, a gente vai ter que fazer o quê? Auxiliar eles ali. Então, o alojamento conjunto é muito importante. Então, os hospitais amigos da criança têm que ter o alojamento conjunto, né? Outro fator dentro dos 10 passos é o quê? Se a mãe, por qualquer motivo, é separada do seu filho, ela tem um local para onde fazer o quê? Ser orientada de como ela vai fazer a ordenha, o estímulo para que esse aleitamento aconteça amanhã, depois, daqui 1 mês, 2 meses, depende do quê? De como vai estar aquele bebê que está no andar de neonatal. Então, muitas vezes, a mãe só vai colocar o bebê no peito daqui 1 mês, 2 meses. Só que, nesse período, ela tem que ter o quê? Apoio. E ali ela vai ter o quê? A equipe do banco de leite. Quando puder, ela ter leite ainda. Isso. Aí ela vai lá fazer os estímulos, massagem, ordenha. Um dia sai mais, outro dia sai menos. Mas ela tem que estar ali, batalhando para o dia que ela puder colocar aquele bebê no peito. Ela tem que ir estimulando para poder gerar esse leite no momento da alta do bebê. Ou muitas vezes ela estimula e vai tirar esse leite para ser ofertado para o bebê por sonda, porque ele não pode ir no peito, mas ele está recebendo alimentação por outra via. Então, ou seja, ela tira o próprio leite da mãe e faz para o bebê dela, né? Muitas vezes ela tira o leite, o bebê não está tomando leite, ele está em jejum ou está numa nutrição parenteral. Não, direto, isso. Né, e aí o que acontece? Esse leite dessa mãe, ele tem a validade dele, né? Eu tenho a validade de 12 horas do leite cru e depois 15 dias ele congelado. Se nesse período de 15 dias o bebê não pôde tomar o leite da própria mãe, esse leite ele é o quê? Lá no banco de leite a gente já pasteuriza ele, porque aí ele vai ter uma validade... O que é pasteurizar? Explica pra gente. Pasteurizar é um processo de tecnologia de alimentos, onde a gente vai fazer o quê? Fazer com que esse leite ele fique próprio para que seja ofertado para esse bebê, tanto o bebê das mães da NEL, como o leite das mães doadoras, né? Então ele vai passar por vários processos tecnológicos, análise microbiológica. Aquece, esfria numa temperatura, não é isso? Sim. Então a gente faz o quê? Faz o descongelamento do leite, que ele está congelado. Vou falar basicamente, tá? Então a gente descongela esse leite, vai fazer o quê? Depois vai estar manipulando ele dentro do fluxo laminar, que é o local estéreo, onde você vai fazer o invase de volumes iguais. E aí, ou próximo disso. Depois a gente faz um teste de acidez, para verificar a questão da acidez desse leite. Esse leite, porque a acidez vai me demonstrar o quê? Se esse leite realmente ele foi armazenado de forma adequada, se não teve contato com outras características organolépticas que não estão dentro dos padrões que nós seguimos. Depois ele passa para o pasteurizador, um equipamento específico que tem água destilada dentro dele. Nesse momento, a gente vai verificar a temperatura do equipamento, da água e do leite, fazer uma curva de crescimento, de acompanhamento, aonde a cada 5 minutos esses frascos são mexidos, né, em movimento, e aí verificando a temperatura e anotando em planilha, para quando chegar no pico, que é 60 graus de equipamento, 64 graus do equipamento, 32,5 do leite, a gente vai mexendo a cada 5 minutos e vai manter isso durante 30 minutos. Fez esse processo, aí ele vai para o outro equipamento, o resfriador, aonde da temperatura de 62 graus e meio, ele vai cair para menos 7 em 15 minutos, com agitação também, tudo anotado em planilha.
Passou desse processo, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai coletar uma amostra desse leite, colocar num caldo verde brilhante, que tem lactose, pra gente saber se não tem a proliferação de micro-organismos ali, tá? E aí depois ele vai pro laboratório, onde ele é feito uma leitura em 24 horas, depois 48 horas, para depois sair o laudo desse leite, para saber se ele está adequado para o uso. Só que além disso, quando é leite de doação, a gente ainda tem que fazer o quê? A mãe tem que fazer um cadastro, está dentro dos critérios de saúde, conforme o Ministério da Saúde pede, a Rede Brasileira de Bancos de Leite pede, e além disso as sorologias que são específicas. Então tem que estar tudo de acordo. Por isso que o leite humano pasteurizado, ele pode ser utilizado para os bebês prematuros, baixo peso, com patologias normalmente de trato gastrointestinais. E aí eu tenho o quê? Eu vou ter a segurança. Agora, um leite de uma mãe para outra, de uma mãe para um outro bebê que não seja o dela, isso é o leite cru, é aleitamento cruzado, isso não é permitido, porque o leite... Não é seguro, né, Lu? Não é seguro, porque o leite materno é o quê? É o sangue branco. Ali também se passa doenças. Então, ou seja, eu não posso. Agora, quando é um leite pasteurizado, ele passou por todo esse processo. Tudo isso. A mesma coisa, espécie específico, acontece com leite de vaca, que nós, humanos, tomamos. É de uma outra espécie. E ele passou por um processo de pasteurização também. Exato. O correto não é ir lá ordenhar. Isso. É até engraçado a gente falar ordenhar, né? Mas ordenha a vaca, mas é ordenha. É ordenha, É mamífera, né? A gente fala, muitas vezes algumas mães falam, ordenhar, a gente fala assim, então vamos retirar o leite, né? Extrair o leite, mas assim, na verdade, é uma ordenha. Tem muitas vezes que a gente fica com dedos para não falar ordenha, mas não tem como, né? Mas é ordenha, né? Até nos veganos, quando a gente vai fazer os extratos, os vulgos aí, leites, né, de vegetais, a gente fala, vamos ordenhar o leite de castanha, né, a bebida vegetal, a retirada, né, quando a gente fala ordenha, nesse sentido. Quem escuta pela primeira vez tem uma certa estranheza, mas pra gente que vai trabalhando na área não tem, né? Não. Bacana, Lu. Então, assim, esse banco de leite humano, se eu quiser fazer essa doação, você vai explicar tudo direitinho, os frascos, tudo como que é o processo, mas quando já está lá dentro do banco, tem toda essa logística aí. Sim, tem toda essa logística. E aí, depois desse leite pasteurizado, por quanto tempo ele pode ficar no banco? Depois que ele foi pasteurizado, tá tudo de acordo, aí ele tem validade de 6 meses. Tá. Então, aquela mãe que não podia amamentar, ela tira o leite dela, vai fazendo os estímulos, vai tirando o leite dela e aí a gente pasteuriza, porque a gente não perde, porque vai ter 6 meses para ter o leite de mãe para filho. Entendeu? Legal. Então, e isso acaba fazendo o quê? Motivando as mães para irem ao banco de leite. Porque ela sabe assim, ele não tá mamando, então aí tem a validade, se passar dessa validade. Mas aí a gente tem a mágica do banco de leite que faz o quê? Vai fazer com que essa validade fique maior, que a gente pasteuriza também. Então fica de leite de mãe para filho, o leite dela ali. Enquanto o bebê estiver internado, o leite que ela retira no banco de leite é para o filho dela. Depois desse leite, se essa mãe estiver dentro das normas de saúde, todos os exames feitos, e ela autorizar o que ficou a mais, aí o excedente, que no bebê dela não precisou mais, ela faz o quê? Ela libera para doação. Mas é uma doação espontânea. Se ela falar assim, não, eu não quero que seja doado, a gente respeita e acaba descartando. Isso acontece? Dificilmente. Difícil, né? Eu acho Porque que assim, difícil. Eu acho que a energia passa de uma forma para outra. É muito, assim, nesses 10 anos aconteceu uma vez, entendeu? Mas assim, foi coisa específica mesmo, mas assim, é muito difícil. Que tem muitas vezes que elas falam assim, eu quero doar. Eu falo assim, não, calma, que você não vai doar. Enquanto seu bebê estiver internado, o leite é dele. Depois a gente vai conversar, né? Porque elas ficam naquela expectativa. O amor é contagiante, né? Quem visita uma sala de mães, eu já tive em sala de mães de UTI, na época eu trabalhei em hospital, eu tive como mãe, é uma coisa impressionante, porque uma mãe quando senta do lado da outra, ela quer ajudar. Não tem como, né? É uma troca, ela quer falar a experiência dela, ela quer dar uma esperança, ela quer falar, fica calma, eu já tô aqui, mas o meu tá saindo. E ela também quer buscar isso, né? Então, acho que é por isso mesmo que elas querem doar. E aí, muitas vezes ali na sala de pasteurização, elas estão ali, na sala de pasteurização de ordenha, elas estão ali fazendo o quê?
estão fazendo a ordenha para o filho delas, aí chega uma nova, com alguma dúvida, ou assim... Elas mesmas ajudam. Elas falam, não, mas olha, meu bebê tá assim, e o seu vai ficar desse jeito. Então, assim, elas mesmas vão se ajudando. Então, assim, a gente fica ouvindo as conversas delas ali, né, e fica vendo. Então, elas mesmas fazem uma união entre elas ali. Isso é importante. E muitas vezes elas vão todas a gente fala que elas vão em caravana. Porque, assim, tem 4 vagas dentro do banco de leite. Aí elas chegam em 6. E todo mundo junto, entendeu? Aí elas têm que esperar. Eu vou primeiro, eu vou... Então, elas ficam ali naquela... Já se conhecem. Aí elas já sabem quem já tá lá, quem não tá. Então, elas mesmas acabam se conhecendo. Elas falam, a fulana de tal ainda não veio aqui hoje, né? Eu falo assim, ainda não veio. Já sabe, elas mesmas fazem a chamada. Sim, elas fazem a chamada, falam assim, você não foi lá hoje, entendeu? Vamos lá no banco. Já sabe o nome do filho. Já sabe o nome do filho. Muitas vezes elas falam assim, vem comigo. Mas eu não tô tendo leite. Vem estimular. Né? Vem estimular. São suas auxiliares. São as auxiliares. Eu falei assim, então todas ali, ó. Então elas acabam auxiliando, porque muitas vezes alguma técnica ali, elas... não, você tem que fazer desse jeito. Aí depois elas falam, não é assim que tem que fazer? Eu falei assim, é isso mesmo. Vocês já estão... As mais antigas de banco de leite, elas já passam até... a gente fala que elas são estagiárias. Nossa, que legal. Ô Lu, tem todo esse processo, né? Quando você fala em pasteurizar, tem um motivo. A gente fala da importância do aleitamento, porque se não fosse tão importante você dar 2 ml de leite materno, você pegava um leite industrializado e entregava lá. Por que a gente faz? Dá muita diferença? Eu sei que dá, mas assim, o que você enxerga de evolução de um bebê? Ele saiu do ambiente intrauterino, que é muito propício para ele crescer. Ele nasceu antes do tempo ali. Então, a importância de ser leite materno. Sim. Primeiro, por questões imunológicas, né? Que ele precisa muito, né? Sim. Aí nós temos a questão da flora intestinal do bebê que está em formação. Então, isso ajuda na recuperação do bebê. Então, assim, isso é muito importante. Então, hoje, a gente já tem um protocolo no hospital que é chamado colostroterapia. Então, assim, independente se o bebê está com nutrição ativa ou aquela nutrição trópica que é pela parenteral, o que vai acontecer com esse bebê? Ele vai receber meio ml de colostro pasteurizado ou colostro cru da própria mãe. O que é colostro, Lu? O colostro é o primeiro leite que a mãe vai ter, que é o leite do 1º ao 7º dia de vida. É aquele que para algumas é aquele liquidinho transparente, para algumas é aquela secreçãozinha mais amareladinha. Que não está sustentando, né? Que não está sustentando, mas ele é o que sustenta. Ele é ouro, ele é difícil. Então, assim, cada mulher tem a sua característica do seu colostro. Então, esse colostro é a primeira nutrição que o bebê está recebendo. Então, a natureza preparou com todo... riquíssimo. E quando a gente pensa no colostro de uma mãe de prematuro, ela, em propriedades nutricionais, é diferente de uma mãe de um bebê termo. A natureza é maravilhosa. Sim. A natureza é maravilhosa. E aí, quando a mãe, ela não tem a pojadura ainda do leite, ou a descida do leite, para ter esse colostro dela, para o próprio filho dela, a gente tem o quê? O colostro pasteurizado. E aí a gente faz o quê? Meio ml no cantinho da boquinha do bebê, para fazer o quê? É como se fosse uma medicação, ali, uma vacininha, para ele já ir formando a sua flora intestinal, para ele poder receber o alimento daqui uns dias, entendeu? Então, assim, é mágico, né? E é muito bonito fazer isso, porque tem que ser nas primeiras 48 horas de vida do bebê. Então, assim, os bebês que nascem lá na UTI e vão para a UTI neonatal, por prematuridade ou por baixo peso ou por qualquer outra complicação, eles já recebem esse processo de colostroterapia. Então é muito importante. Então, quando a gente tem uma mãe lá da maternidade, um alojamento conjunto, amamentando o seu bebê, e ela naquele momento já tem um excedente, ela vai ao banco de leite para fazer o quê? Para fazer a retirada desse leite. Nunca é pouco, né? Nunca é pouco. Então, se ela tira lá 30 ml, 20 ml, a gente vai armazenando até dar 50 ml. Então a gente pasteuriza 50 ml e depois a gente coloca nos frasquinhos pequenininhos a cada 5 ml desse leite e congela. E aí ele tem a validade de 6 meses. Salva vidas. E salvamos as vidas. Então, ó, nós estamos, mês de agosto é o mês do aleitamento materno. Então, por isso que nós estamos começando o nosso mês aí, dando esse sinal de alerta que o leite materno como a doutora Luciene falou, é ouro. E é muito triste, né, Lu, que
muitas mães não querem amamentar o bebê, né? Nossa, eu fico tão triste porque, como você está explicando, o colostro é essencial, tem toda a estrutura, a mulher foi preparada os 9 meses para amamentar. Sim. E no fim ela deixa, né? Por vaidade ou por outras questões, por facilidade, né? Ué, quer ter filho, né, Rosana? Os nossos estão tudo veinho aí, mas ainda dá trabalho, então o filho vai dar trabalho mesmo, não tem jeito. E ela opta aí por não querer amamentar, né? E é super importante. Mas tá melhorando, não tá? Eu vi a última estatística, parece que não é um ganho da nossa expectativa é que todos os bebês recebam leite materno. Mas eu vi a última estatística que tem melhorado. Sim. Mas precisa melhorar mais. Precisa melhorar mais. Então, a questão do Hospital Amigo da Criança é uma iniciativa de políticas públicas para justamente aumentar essa questão da amamentação, né? Porque a amamentação não é fácil. Mas ela tem que ser dada. Então, assim, você ter um alojamento conjunto, equipe treinada, que possa fazer isso, vai facilitar a vida daquela mulher quando ela tem o bebê dela. Porque muitas vezes ela não tem essa orientação. Sim. Né? Ela, na sua simplicidade de... minha avó falava isso, minha mãe fazia isso. Então, assim, muitas vezes você vê que algumas falhas ou dificuldades que elas apresentam não é porque ela ouviu falar, porque ela achou que era melhor assim. Então, assim, e isso muitas vezes acaba prejudicando ela. Aí quando você fala assim, não, a gente não faz mais assim, que nem, por exemplo, pode dar exemplo? Sim. Assim? Por exemplo, para você ter leite, deixa cair água quente nas mamas. Então, assim, vai lá no chuveiro e deixa cair água quente, né? Então, o que acontece? Isso você está fazendo o quê? Uma vasodilatação, aumentando a espessura dos ductos mamários, começa a acumular leite. Se o bebê não dá conta, começa a ficar parado. E aí ela vai ter o engurgitamento mamário. Aí ela vai sentir dor, o bebê vai ter dificuldade de tirar aquele leite. Então, assim, o que se pensou que era um benefício, na verdade, está sendo prejudicial para ela naquele momento da amamentação. Então, assim, quando a gente fala assim, não há necessidade de fazer isso, explica que os ductos são veinhas pequenininhas e vão aumentando com a água quente, e isso pode prejudicar. Aí elas falam assim, entendi. Então não vou deixar mais fazer isso. E agora, para melhorar isso, vamos fazer massagem, vamos tirar esse leite, pra gente fazer o quê? Para voltar aos ductos no seu tamanho normal. Informação, né? Uma coisa barata, né? Simples. É simples. Mas ela pode modificar uma experiência essencial para a vida da mãe. Uma prevenção bebê, né? Geral, né? Para o futuro, aí para a criança, né? Para tudo. É a relação mãe-filho, é custo, né? Por que ficar comprando leite? Para que comprar os leites enlatados aí, né? Que é um absurdo de caro. Dinheiro, não pensa no custo, não tem preço. E o prazer, né? Que dá de amamentar. Eu acho que a melhor fase, assim, pelo menos para mim, foi amamentar. Eu amei amamentar, apesar do bico rachar, o bico não sei o que, mas a gente só lembra a parte boa. Eu acho que vale muito a pena. Pra ser mãe, você tem que passar por isso. Não fala lá a frase, ser mãe é pra descer no paraíso? Então, vambora, né? Não é tudo, quem mandou? Não é tudo flores, né? Não. E aí, quando você fala das fórmulas, a gente tem o quê? Dentro da iniciativa Hospital Amigo da Criança, seguindo lá os 10 passos, além dos 10 passos da amamentação, aí a gente tem o quê? Nos 10 passos, a gente tem um dos passos é o quê? Só ofertar fórmula para o bebê quando tiver a necessidade, né? E com prescrição médica. Então, assim, ali pode acontecer? Pode. A mãe não querer amamentar ou por alguma patologia que não permita que ela amamente e o bebê precise usar a fórmula logo de imediato? Pode, né? Isso a gente respeita, mas assim, dentro de uma das características é a gente mostrar para ela que não pode. Eliminar as possibilidades. Sim, e aí fazer o quê? E também respeitar, porque existe uma legislação para isso, que protege a amamentação, né? Que é o quê? A NBCAL, que é a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactantes. Então, a gente tem que seguir essa norma. Então, a gente não fala o nome da fórmula, o nome do fabricante lá no hospital. A gente fala as nossas regras. FLT, que é leite, fórmula láctea para termo, FLPT, que é fórmula láctea para pré-termo, e as outras fórmulas específicas para cada situação. Mas a gente não fala o nome comercial, porque a gente tem que proteger a amamentação, respeitando essa lei. E existe um guia alimentar, né, para criança menor de 2 anos, e ele preconiza exatamente isso, né? E tem
a questão da NB-Cal, tem a questão dos bicos, mamadeiras e chupetas, que faz parte dessa legislação, que eles atrapalham na amamentação, naquele momento da amamentação. Então, muitas vezes você fala assim, vamos falar de chupeta, de mamadeira e não sei o quê. Isso vai atrapalhar, muitas vezes a pessoa fala, vai atrapalhar na fala. A fala tá longe, né? O real ali é o quê? É o bebê, né? A hora da amamentação. Então, aquele bico pode fazer confusão para o bebê naquele momento e atrapalhar a amamentação, ou muitas vezes fazer o quê? Fazer com que o bebê machuque o mamilo da mãe, porque ele não consegue distinguir o que é um, o que é outro. Então, consequentemente, ele machuca. Então, os bicos, em gerais, eles podem prejudicar na fala, em outros processos, na formação dentária, sim, né? Como já tem em literatura. Mas, naquele momento, a gente tem que mostrar para a mãe que naquele momento ele vai atrapalhar na amamentação. Porque se você falar para ela, olha, o dente do bebê vai ficar torto, vai acontecer, a fala vai ficar difícil, mas ela vai falar assim, mas isso vai demorar, então eu vou usar. Mas se você mostrar pelo lado do momento dela ali, que pode machucar o mamilo dela, que o bebê tem as dificuldades dele, a força que ele vai ter que fazer um pouco maior. Então, ou seja, aquelas diferenças que são coisas pequenininhas que você ali na conversa com a mãe, né, no aconselhamento com a mãe, você faz o quê? Você desmonta aquela ideia dela usar a chupeta. Então, você tem que orientar. Então, isso faz parte da questão do Hospital Amigo da Criança. Então, esses são os diferenciais, né? Então, a gente tem que fazer isso, fora seguir a legislação de proteção ao aleitamento materno, os 10 passos. Ele tem que ter o CAM, que é o cuidado amigo da mãe, onde a mãe tem que escolher o seu acompanhante, ter o parto humanizado, então ter menos fármacos ali, então tem outras questões relacionadas a esses cuidados. Então, esse é o diferencial de um Hospital Amigo da Criança, é voltar o parto mais humanizado e ter o cuidado com aquela mãe e incentivar o aleitamento materno, e se ela for separada do bebê, como que ela vai fazer, manter esse aleitamento materno. Então tem a questão da permanência delas no hospital por X horas, e o pai nas visitações, se o bebê está na UTI neonatal, então isso é importante. Então tudo isso faz parte de um Hospital Amigo da Criança. E que deveria ser geral. Mas aí a gente tem outras que não tem. Então, assim, no Brasil existem muitas maternidades que têm o selo do IAC, mas não são, acho que eu não consigo precisar em dados, mas não é muito, né? Deveria infelizmente, né? Porque falta, né, o acesso à informação a essa mãe, né? A mãe fica tão preocupada, né, com a amamentação, o que ela tem que fazer com o bico, e às vezes não tem esse recurso, fica recorrendo a informações de internet, né, e nem sempre eles são as informações corretas, como você mencionou aí no seu exemplo, né, da água quente. Sim. Lu, tem leite suficiente lá no banco? Doação? Olha, hoje a gente tem muito orgulho de falar isso, né, eu e minha equipe, todo mundo lá trabalhou bastante, e assim, por incrível que pareça, como foi até o tema da campanha de doação desse ano, né? A pandemia trouxe dificuldades, mas trouxe esperança também. E de maio do ano passado, 2020, para agora, a gente teve um aumento significativo, né, de doação de leite. Hoje a gente não faz mais busca ativa, as mães nos procuram. Que legal. Né? E atualmente nós estamos atendendo 75% dos bebês das 3 salas da UTI neonatal, todas estão recebendo LHP. Existe hoje, que tem 23 internados, 3 não estão recebendo LHP por questões patológicas. Mas os não demais, é por falta de demanda de leite. Não é por falta de demanda. Então, assim, é muito orgulho de falar sobre isso, né? Explica para o pessoal que está nos ouvindo o que é o LHP. O LHP é o leite humano pasteurizado. Aquele que depois que a mãe fez todo o processo de coleta na residência, é o leite de doação. Esse leite de doação, ele passa por todas aquelas questões que eu falei para você, de segurança alimentar e de biológicas, os exames da mãe. Então, aí ele, depois que passou por todo o processo, então agora ele é leite humano pasteurizado, com validade de 6 meses. Então, esse leite humano pasteurizado, ele faz o quê? Ele salva vidas.
E hoje a gente tem a nossa UTI lá com muitos bebês recebendo, então eu agradeço as doadoras, nós temos muitas doadoras. Mas elas pensem que uma são hora participativas. troca a doadora, né? Ela chega um momento que ela não tá mais produzindo leite, sim. então isso precisa ser passado. É Se você está gestante hoje, você procura ajuda para que seja um sucesso, né? Um sucesso amamentar. E que sobre você doe, né? Isso. Para que esse número, que o Banco da Lu e outros bancos brasileiros aí possam até doar para outros. Acontece isso de vocês fornecerem leite para outro hospital que não tenha banco? Não, a gente existe toda uma legislação com relação a isso. Então nós somos credenciados na Rede Brasileira de Bancos de Leite, como os demais bancos são. Então a gente tem todos os critérios que a gente segue, né? E essa questão de passar de um banco para o outro, existem questões burocráticas aí, porque imagine, essa mãe tem um cadastro. Então, tá no lugar. Se o bebê do leito 1 vai receber um LHP, aquele leite doado, que foi pasteurizado, passou por várias, ele pode receber de várias doadoras. E eu tenho todo esse controle para rastrear. Se eu mando para outro hospital, perde-se o controle. E isso a gente não pode se perder. O banco atende o próprio hospital. O banco atende o próprio hospital. Perfeito. Então, assim, a gente recebe doação de leite humano, mas nós não doamos o leite. A gente usa internamente mesmo. Ô Lu, vocês estão aceitando frasco? Vocês precisam? Sim, a gente sempre está precisando de frascos de vidro com tampa plástica, porque esse é o melhor recipiente para a gente fazer todo o processo, tanto de armazenamento do leite, dele cru, congelado. Vocês dão para a mãe que quer doar? Você fala, olha, sim. Tá. Toda mãe que vai doar o leite, a gente refornece para ela um kit. Nesse kit tem os vidros já esterilizados, né? Etiquetinha para ela identificar o nome dela, a data de nascimento do bebê dela, porque a gente tem que saber que tipo de leite que é. Se é o leite colostro, que é do 1º ao 7º dia, se é um leite de transição, que é do 7º ao 14º, ou se é um leite maduro após o 15º dia de vida do bebê. Porque isso interfere lá quando a gente vai dar o leite pro bebê. Vai direcionar para qual a idade do bebê lá no hospital. Isso, e a gente sabe o quê? Qual é a classificação? Porque além das técnicas de acidez, pasteurização, a gente faz o quê? O crematócrito, que é o quê? Pra gente saber o percentual de gordura e o valor calórico daquele leite. Então, ou seja, dependendo da situação do bebê na UTI, ele tem que receber um leite ou hipercalórico, ou normocalórico, ou até mesmo hipocalórico. Então, assim, a gente vai saber o quê? Através do que as mães informam ali. E a gente faz todo o cálculo para que isso... Então, quem tiver, pode guardar em casa frascos de vidro com tampa plástica, não pode ser tampa de metal. Até pode se trocar, vedado, né, de rosca. Só que eles não têm outra tampa, mas isso se vende. Quem quiser doar também pode doar, pode né? doar. Que aí doa, e mais frascos de pessoas que têm tampa de metal podem tornar um frasco útil. Tá? É que eles não têm isso. E essa tampa tem que ser de rosca. De rosca. Não pode ser aquela que encaixa, né? Senão... Não, porque o rosca, quando você vai fazer pasteurizar, o leite ele fica em meia rosca, pra gente poder fazer todo o processo, entendeu? Então ele tem que estar meia rosca. E aí juntei esse frasco, o que eu faço com ele? Tem que ir lá no hospital? Pode entregar no hospital, na portaria, ou em qualquer momento, porque aí ele chega até o banco de leite, chega até nós. Ou, se for da região de Santo André, nós colocamos dentro da nossa rota de coleta na casa das doadoras, a gente faz a retirada. Então, faz uma campanha no condomínio, junta tudo de todo mundo num lugar só e pode também fazer isso. Um volume maior pra gente buscar, pra facilitar. Né? Pra facilitar. Eu acho que essas informações são super importantes que muita gente nem sabe, né? Às vezes fala, ninguém faz nada, mas existe tantos trabalhos que a gente tá vendo aqui, né, nos nossos episódios. Várias possibilidades, vários trabalhos voluntários aí de doação, e a gente precisa se movimentar, arregaçar as mangas, porque tem gente precisando e de repente você tem um monte de frasco em casa, não sabe o que fazer, vai lá no hospital fazer a doação. Ô Lu, fala qual que é o endereço lá do hospital, por favor. O hospital fica na Rua América do Sul, 285, Parque Novo Oratório. O telefone de contato é o 4478-5048 ou 4478-5027. Nós vamos colocar essas informações também na descrição do vídeo aqui no YouTube
e na descrição do áudio, nas plataformas de áudio, tá bom? Então aí quem não conseguiu anotar pode buscar ali na descrição que vão ter todas essas informações. Vamos falar um pouquinho sobre educação, tanta coisa, né? Eu acho que agora a gente pode começar com as técnicas, né, Lu? Você trouxe várias coisas. Você quer começar pela sua filha, pelos peitos? O que você fica à vontade agora? A gente pode falar os tipos de mamilo, né? Tudo bem, Olha, vamos lá. O tipo de mamilo, nenhum tipo de mamilo aqui, vai Lu, impedir. Fica aqui que aí você consegue mostrar. Vamos lá. Então, aqui a gente tem os tipos de mamilo. Então, eu tenho o quê? Um mamilo mais protuso, que é mais pontudinho, assim. Tá ótimo. Tá? Esse outro, que também é um mamilo protuso, né? Que a gente faz o quê? É aqueles mais pontudinhos, né? Então, tem o que? Esse aqui é um pouquinho maior, então a boquinha do bebê é pequenininho, então muitas vezes tem uma dificuldade de encaixar aqui, mas o bebê consegue. A mãe fala, será que eu não vou sufocar o meu bebê se eu com o meu bico muito grande, né? Eu vou ter um outro mais curtinho aqui, tá? Então, aqui são os ductos mamários, ó. Então, eles estão todos aqui dentro, internamente. Se eu coloco lá a água quente, eu faço o quê? Eu deixo eles endurecidos e o leite fica parado aqui, ó. Então, ele inflama. Então, a mãe vai sentir a mama quente, a mama vai ficar avermelhada. Então, isso é sinal de inflamação. Dói, ela pode ter febre, então, e isso dificulta o bebê tirar. Então, ela tá cheia de leite aqui, o bebê fica sugando e não consegue tirar. Por quê? Porque tá parado aqui. Então, ele precisa fazer isso. Então, é o que a mãe fala que é leite empedrado? O leite pedrado, isso. Pedrou meu leite, né? Então, é o quê? São os ductos que ficaram cheios de leite. Pode ser por um excesso de leite, mas pode ser o quê? Por ter feito uma compressa quente ou um banho quente. Ter estimulado isso. Tá? E o bebê também não ter conseguido pegar de uma forma correta, né? E o bebê não ter mamado de forma correta, não conseguir feito o esvaziamento dessa mama. Então, assim, por isso que o bebê... Vamos lá fazer assim, vamos usar minha filha agora, a Malu vem aqui. A Malu... Ela é um bebê termo, bem grandinho. E aí, a mãe tem que estar o quê? Ela tem que amamentar. O que você quer, Ju? Eu acho que eu quero, sabe o quê? Meu avental. Só o avental. Que é mais fácil, né? Depois a gente... O que não falta é mama aqui, gente. A Lu trouxe um avental aqui de peito. Porque nós falamos que a importância é a educação. É a mãe estando informada, pode falar o que for depois no ouvido dela, que ela vai saber se defender e vai conseguir fazer. Então elas usam todos os artifícios para isso. Esse seu bico tá o quê, Lu? Ele tá um bico protuso, tá? Mas todos os bicos vão ser possíveis. Tem, por exemplo, o bico invertido. Bico invertido, esse aqui, ó. Que você falou pra dentro. Não vou amamentar que o meu bico é invertido. Então, aqui, ó. É pelo bico que o bebê vai pegar? Não, o bebê vai pegar o quê? Ele tem que pegar a parte escurinha, que é a parte da auréola. Então, independente do bico, vai dar certo. Isso. Às vezes fica mais difícil. É claro que um bico invertido é muito mais difícil, é um pouquinho mais difícil, mas isso não é impossível. Então, assim, e tem bebê que tem uma técnica, ele já sabe fazer o negócio, né? Mas tem bebê que a gente precisa estimular. E vai de biquinho ainda. Isso, aí ele vai e faz o quê? Porque o bebê tem que fazer o quê? Encaixar a boquinha dele aqui embaixo, a linguinha vai cair aqui embaixo, né? Caindo essa linguinha aqui, vai pegar aqui, ó. Bocão de peixe. Bocão de peixinho, aquela boquinha, os lábios voltadinhos pra fora, peixinho, vai fazer o quê? E vai pegar aqui, porque ele tem que pegar na parte escurinha. Se ele pegar aqui no bico, ele não vai conseguir pegar. Então, assim, o bico invertido, ele não vai conseguir. E muitas vezes, o bico invertido, a partir de alguns dias que o bebê está mamando, ele começa já a ficar um pouquinho mais pra fora. Né? E aí o bebê mesmo, ele mesmo vai formando o bico dessa mãe, tá? Então, assim, o importante é o quê? Ela fazer sempre a massagem. Eu tô cheia de mamas. A massagem, então, vamos lá. Devolve essas mãos. Então, aqui, ó. Apoiar com uma mão aqui, a mão embaixo das mamas. A outra mão, palma da mão, vai fazer o quê? Massagem em movimentos circulares por toda a mama. Então, você está fazendo uma preparação para amamentar, tá? E aí, com as pontinhas do dedo, você pega na parte escurinha, que é a auréola, vai fazer o quê? Movimentos giratórios. Porque isso você vai estar fazendo o quê? Proporcionando que esse leite já seja o quê? Venha pro bebê
ele vai ficar macio, vai amaciar a auréola. Facilita então, na hora o trabalho do bebê. que o bebê for abocanhar, ele vai fazer com mais facilidade, porque tá mais macio. Porque se o bebê tá duro, a mama, não tem esse processo da massagem, o que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, tá parecendo um joelhinho aqui, ó. Aí o bebê vai abocanhar, até ele encaixar, ele vai fazendo o quê? Vai mastigando Vai o bico. mastigando o bico e aí machuca. Então, muitas vezes, os problemas mamários estão relacionados ao quê? A pega incorreta. Então, assim, massageando, fazendo essa massagem e pondo o bebê, ele abocanha na parte da auréola, ele vai conseguir tirar o leite, tá? Outra coisa importante para que isso aconteça, então, assim, preparar a mama para isso, fazer a massagem, ter o quê? Independente do tipo de mamilo dela, tá? É claro que tem alguns com mais facilidade, outros com menos facilidade. Eu tenho que ter o quê? O meu bebê, ele tem que estar bem posicionado. Então, eu não posso estar com o bebê torto, longe de mim. Ele tem que estar pertinho. Então, eu vou fazer o quê? Bracinho do bebê embaixo aqui, das minhas costas. Vou segurar no bumbum do bebê. E a outra mão é para ficar livre. Então, eu vou estar aqui apoiando o meu filho. Então, a cabecinha dele no cotovelo, mãozinha no bumbum, que eu estou segurando as costinhas dele. Então, ele está bem apoiado. Se eu estiver em casa numa poltrona, eu posso pôr um cobertor, uma almofada, um travesseiro para o bebê ficar na altura, não baixo, que você tem Lu, que é importante a mãe estar confortável também. Então, a né? mãe tem que estar confortável, senão ela fica assim, Ela né? não aguenta. Aí na hora que terminar a mamada, ela não consegue nem levantar. Então, assim, ela tem que estar confortável. Então, se ela estiver numa poltrona ou na cama, bem apoiada, bebê altinho, então o que vai acontecer? Ele está na direção do mamilo. Então, ela vai fazer o quê? E a outra mão livre. Ela vai ajudar o bebê a abocanhar, muitas vezes precisa fazer uma pincinha ajudar a abocanhar, e depois ela vai fazer o quê? Vai segurar aquela mama para sustentar. Ou vai mexendo no bebê. Ele tá lá sugando, muitas vezes ele dá uma paradinha, vê se ele tá dormindo ou não, mexe na orelhinha, mexe na mãozinha. E esse contato mãe e filho é o momento dela com o filho dela. Então, assim, ela tem que entender. Então, Cada bebê, né? Às vezes eles têm mania de mexer no cabelo da mãe, de puxar. E quando vai ficando mais maiorzinho, ele põe a mão na mama, que é Faz meu, carinho. faz carinho. Então, assim, ele vai olhando pra mãe. Então, assim, isso é cada... Vocês amamentaram, então vocês... Eu não amamentei, mas assim, vocês amamentaram e vocês sabem que isso é Mágico, é mágico, é único, cada mãe tá fazendo com o seu filho. Então, assim, ela tá bem confortável, bebê bem posicionado. Pode ser outra posição? Pode. Eu posso colocar ele cavalinho na minha coxa, e aí o bebê vai abocanhar de forma adequada. Eu vou ter uma mão, eu vou ter sempre fazer o quê? Sempre uma mão livre, né? Sempre uma mão livre, uma mãozinha no bumbum pra sustentar. É que assim, pra começar, talvez essa posição que você que colocou é tradicional. é tradicional. normal. Mas depois que vocês dois se entenderam, Sim. né? Aí tem gente que põe ao contrário, né? Porque muitas vezes bebezinho menorzinho, ele tem uma dificuldade, ou aqueles que tem um pouquinho de sonolência. Isso que a gente fala que os preguiçosinhos, ele faz o quê? Coloca aqui, ó, de ladinho, mãozinha sempre aqui, apoiando a cabecinha e o bumbum e vai fazendo. Porque muitas vezes é a posição que o bebê se acomoda mais para mamar também, entendeu? Então a gente tem que ser Vai aceitando, conhecendo, né? Vai conhecendo. Então muitas vezes a posição tradicional dá bem para a maioria dos bebês, mas tem bebê que tem cavalinho, o invertido. Então, assim, as posições são diferenciadas. Só tem que tomar cuidado com a postura da mãe, para ela também não ficar com dor nas costas, né? Então, isso é importante. Ela tem que estar confortável. Senão vai ver a hora que acabe, né? Sim, Se ela tá bem, não é um momento gostoso. Ela né? fica tensa na hora da amamentação e ela tem que relaxar. Muitas vezes a gente fala assim, relaxa, põe a mão no ombro dela e fala, relaxa. Que ela tem que relaxar. Ou o companheiro, o esposo, fazer o quê? Uma massagem, oferecer Também, uma... Lu, quando você vai começar, a pessoa fala assim, põe o bico, põe não sei o quê, segura aqui, a pessoa só vai parecer um robô, assim, então, depois que aprende, relaxa. Fica Tem horas um copo ali. de água porque dá sede. Então tem que ter o quê? Esse conjunto, a família também tem que participar, isso é muito importante. E faz toda a diferença. Tá, bacana. Qual que é o próximo? Ó, você mostrou aqui, eu achei o máximo, que você falou assim, olha aqui como dá pra ver bem nesse, que se o bebê pegar só o bico, não sai o leite. Mostra aqui. Então essa aqui é uma outra mama, vou fazer assim, ó. Tá vendo? Peitão aqui. Então o que acontece? Aqui, nessa mama, a gente consegue verificar o quê? Os ductos mamários, tá vendo? Então aqui são as glândulas mamárias, onde produz o leite, e eles ficam aqui, ó, depositados aqui.
A partir do momento que o bebê abocanhou aqui, ele vai fazer o quê? A ocitocina, que é o hormônio que vai fazer a injeção desse leite para fora, ela vai fazer a função dela. Então esse leite está aqui todo paradinho, que a prolactina fez a função dela, produziu o leite. Agora tem que tirar. Então para tirar das glândulas aqui para os ductos mamários aqui, ó, eu preciso fazer o quê? O bebê ele tem que abocanhar aqui. Parte marrom. Aqui, Por isso ó, que não pode ó, pegar só no pegar bico. Aqui. Porque se ele me pega no bico ele não tem nada, ó. Ele não vai fazer. Não sai leite. Não sai leite. Ele vai só machucar a mãe, porque ele vai sugando, e aquilo vai dificultar. Então, se ele faz o quê? Pega A pega correta. a pega correta, que pega a parte da auréola, então o que acontece? Ele tá ali nos ductos, então ali ele faz o quê? Suga, O leitinho que tá lá parado. vai jogando, vai ser ejetado na boquinha do bebê. Aí ele para um pouquinho, volta a sugar e vai saindo, tá? Então isso é muito importante. Então a pega correta e a posição correta já vai facilitar 90% para que essa amamentação aconteça de forma adequada. Maravilha. Bacana. O que mais você tem de... Esse aqui eu achei muito interessante, mostra. Aí que a Danitete já falou, meu leite é fraco, não sustenta. Então assim, muitas vezes as pessoas acham que o bebê, ele vai mamar muito Litros, leite. né? Litros de leite. Nasceu, já tem que mamar 30, 40, 50 ml. Não, o bebê tem uma capacidade gástrica pequena. Então aqui a gente tem uma representatividade para isso. Então assim, o bebê, até o 3º dia de vida, ele tem o quê? Um estômago que vai ter uma capacidade média de 5 a 7 ml. 5 a 7 ml, se você colocar no copo, é um dedinho. Então assim, é baixa. Então ele vai mamar mais vezes, ele tá aprendendo, a mãe tá aprendendo, a produção do leite, a pojadura tá acontecendo. Então assim, a gente tem um tempo para essa pojadura, dependendo do tipo de parto. Se for parto normal, normalmente acontece mais rápido. Se for parto cesárea, demora um pouquinho mais para a pojadura da descida do leite acontecer. Então assim, nesse momento que o bebê tá mamando, ele vai fazendo o quê? Ele vai tirando. Então, ou seja, ele vai mamar para sustentar o quê? A quantidade de Esse pequenininho aí. Por isso que ele quer mamar toda hora, Ele né? vai mamar toda hora. Ele mama, Esvazia e quer mais. e quer mais. Então o bebê é livre demanda. Então o bebê vai mamar várias vezes ao dia mesmo. Uma semana, o bebê já tem uma capacidade gástrica em torno de 20, 27 ml por dia de capacidade gástrica. Então assim, a média é 22, né? 22, 23, por aí. Então assim, aí é o quê? 23 ml. Gente, 23 ml é meio copinho de café, né? Então, com uma semana de vida. Só Com que o aí o mês, danadinho vai pegando. com o mês é em torno de 70, 80 ml. E depois, maiorzinho, 15 dias, desculpa. 70, 80 ml, 15 dias. E com o mês, já tem uma capacidade gástrica até 150 ml. Então, assim, não preciso correr e falar que o bebê não tá mamando. Ele vai mamar várias vezes. E quanto mais ele mama, mais se produz o leite. Ou achar que essa questão de que não tá sustentando, mas é porque olha só a capacidade, né, gástrica do bebê. dele, por isso. Toda hora ele vai querer mesmo. Ele vai querer mamar. E aí, conforme ele vai mamando mais vezes, eu vou produzindo mais vezes o leite. E aí, tem que lembrar o quê? Que no início, quando acontece a pojadura, muitas mães sentem a mama mais pesada, né? Diferente do que quando não estava amamentando. Nos primeiros dias fica mais pesada. Aí, passou alguns dias, ela já não vai estar mais pesada, ela está flácida. É assim que ela tem que ser, porque a mama, ela não tem que ser... Ela não é depósito para ficar pesada, dura. Ela é fábrica. Bebê suga, ela produz. Vai embora. Entendeu? Então, normalmente, é essa rotina. Porque muitas vezes a mãe fala assim, nossa, agora eu não tenho mais leite, porque a minha mão não está mais dura. Ela continua com leite, só que ela não é mais vai depósito. direto da fábrica pro consumidor. O consumidor. Então, quanto mais ela estimular, mais ela vai ter esse leite. A mamãe começou a sair um pouquinho, ele começou a ter um intervalo maior. E aí aquele leite vaza, molha a blusa, o que a gente pode fazer? Bom, aí a gente pede para as mães fazerem o seguinte. Algumas acabam utilizando aqueles absorventes mamários, né? Que vendido em mercado e tudo mais. Mas nós orientamos o seguinte, que use o rolinho. Existe rolinho já pronto para ser comprado nessas lojas de bebê, que chama rosquinha, né? Rosquinha mamária. Mas a gente tem o quê? A gente pode preparar com uma fraldinha mesmo. Isso aqui eu fiz com uma fraldinha, com um paninho de boca. Então você vai fazer o quê? Vai enrolar. Você quer o quê? Sua mama? Não. Ah, tá.
eu vou enrolar o tecidinho, fraldinha, paninho de boca, até mesmo a calcinha do bebê, o mijãozinho, você enrola ele, faz uma rosquinha e vai fazer o seguinte, e vai colocar... Nossa, eu usei bastante, viu, Lu? Absorvente. Aqui, ó, no mamilo, tá vendo? Na volta. Você coloca o sutiã e ele consegue respirar. Se vazar, tá aqui. Você pode fazer a higienização. Então, é até mais... É barato, é reciclável e tudo mais. E aí, o que acontece? Se porventura o mamilo tem uma pontinha de machucadinho ou uma escoriaçãozinha leve, o que acontece? Com o rolinho, você tem o quê? Você permite que o mamilo respire e não tenha o contato com o sutiã, que é aquele que gruda, que muitas vezes machuca, tira a casquinha, né? Então, ou seja, você fazendo isso, você tem essa proteção. E até ajuda a cicatrizar, né, Lu? Se tiver uma feridinha aí. Sim, você passa o próprio leite, que vai estar umedecido, vai cicatrizar, vai respirar. E fora isso, eu tenho menos risco de ter uma candidíase, né? Porque é tudo que a bactéria quer, um lugar quente e úmido para ele se proliferar. Então, assim, eu não posso fazer isso. Então, eu faço isso e vou trocando, né? Existem algumas mães que usam aquelas conchas mamárias, mas tem que ter muito cuidado, com a higiene, né? Com a higiene. Se elas forem rígidas, duras aqui, elas acumulam aqui e aí elas podem prender os ductos mamários aqui. O que acontece? Isso vai dar uma pressão e essa pressão pode dificultar na descida desse leite e vai começar a ficar machucado, dolorido. Então, assim, na verdade, existe no mercado. Se for usar, tem que usar com cautela e com orientação, mas o mais natural... O mais legal é esse aí. É esse aqui. E fácil, sem custo nenhum, porque você vai ter na sua casa o próprio rosquinha, como fazer. Ô Lu, só explica um pouquinho, aproveitando o seu peito aí, pra quem tá ouvindo, é o peito aqui que ela depois vai lá no YouTube ver como é que tá esse peito, né? Ela não tá sem roupa aqui, não. É um peito de crochê e macramê, não sei. Crochê. Precisa desgastar o bico? Não. Aquele negócio de passar escovinha na hora da, né? Não. Imagine que sua mama, que a mama da mãe, ela é o quê? É muito sensível. Ela é um papel de seda. Se você passa a escovinha, você vai fazer o quê? Você vai permitir que ela comece a ficar o quê? Craquelada. Quando o bebê for abocanhar, ele machuca, porque ele vai ferir aquele tecido. Então, assim, para as gestantes, não é necessário fazer o quê? Preparo de mama. Então, não precisa colocar, passar pomada, passar buchinha, escovinha ou qualquer outra... O preparo é saber sobre, né? Saber informar. O que tem que fazer? Higiene, sabonete, sabão normal, sem precisar fazer absolutamente nada. Porque na hora que o bebê nascer, aí que a gente vai saber como que vai ser feito isso, né? Se você começa a preparar, muitas vezes a gente faz o quê? O mesmo hormônio que faz a injeção, que é a ocitocina, ele também favorece o quê? As contrações intrauterina. Então, é um risco que essa gestante pode estar tendo de ter até um parto prematuro por conta disso, né? Então, a gente tem que sempre orientar. Não é só por isso, né? Tá. Mas né? isso é um fator que favorece. Favorece. Então, assim, eu tenho que orientar a minha gestante que ela não precisa fazer isso. Ela não precisa preparar a mama. Ela tem que fazer o quê? Usar um apoio, que é um sutiã confortável, macio, de alças largas, né? Higienizar bem a mama e aguardar. E aguardar o pacotinho. O pacotinho vir aqui, fazer a busca dele e mamar no peito. Tá? Perfeito. E aí... Deixa eu tirar esses vidros daqui. Tira os vidros. O que mais agora? Eu acho que Tem esse peito aqui alguma coisa? Esse é um peito, um modelinho mais molinho, pra você verificar o quê, ó. Que aqui você faz o quê? Se o bebê pega aqui na orelha, você vê o movimento que ele faz é esse aqui, ó. Ele vai... A gente não vai conseguir esgotar, o assunto é gigante. Sim. Era mais um pouco de exemplo, ó. Existe no mercado bomba, né, Lu? Existe. Então, assim, por exemplo, a mãe, ela não vai fazer amamentação, ou seja, colocando o bebê pra mamar no próprio peito. Mas ela vai ter que sair, ou o bebê vai ficar com alguém por algumas horas. Então, o que ela pode estar fazendo? Ela pode massagear a mama, né? Fazer uma ordenha manual, que é onde ela vai fazer o quê? Isso aqui, ó. Aqui, ela vai pegar, vamos colocar aqui mesmo, vai. Segurar aqui nos pontinhos da auréola e vai fazer o quê?
dar uma empurradinha para trás e fazer esse movimento, que é o movimento que o bebê faz. E aí ela coleta esse leite. Então é a ordenha manual, tá? As doadoras normalmente fazem assim. Fazem isso. Esse leite ordenhado, ele tem validade de 12 horas em refrigeração. Quando for ofertado para o bebê, quem vai ficar com o cuidador do bebê, ele tem que ser só aquecido em banho-maria para quebrar o gelo e ofertado para o bebê. De que forma pode ser ofertado para o bebê? Pode ser ofertado no copinho, vem cá, Malu, onde o bebê vai Malu de uma posição adequada. E aí você vai fazer o quê? O cuidador vai colocar na boquinha do bebê e ele vai com a linguinha dele buscando esse leite, tá? Tem pessoas que falam, mas um copinho, eu tenho medo, né? Então, o que nós temos? Outro método, que é o quê? Que é a colher dosadora, que ela é o quê? Ela é de silicone, você vai colocar aqui, e aí ao invés do leite estar vindo lá no copinho, o que acontece? Você vai fazer o quê? Uma pressão aqui, e ele vai soltar gotinhas e o bebê vai... Mais fácil aí, né? Na minha época não tinha esse trem, não. Não tinha, né? É muito mais fácil. Nossa! Porque você coloca debaixo da linguinha aqui do bebê, da boquinha do bebê, e ele vai puxando. E você vai fazendo o quê? O movimento ali. Então isso facilita aos poucos, bastante. né? Mas, eu não posso estar comprando isso, não tenho um copinho. Posso usar uma xícara daquela de café ou colherinha, uma colherzinha daquela de café pequenininha, colocando. Não consigo fazer nada disso? O que eu posso fazer? Conta-gota, né? E vai colocar no conta-gota e vai dando pro bebê. Vai demorar um pouquinho mais? Gente, não tem como falar que não dá pra ela. Então, assim, dá pra fazer, né? Então, essa mãe, ela pode tirar tanto leite de forma manual, como ela pode usar bombinhas. No mercado existe uma imensidão de bombinhas aí. A única que a gente não recomenda é aquela chamada buzininha, que não é uma perinha vermelha. Isso, que você faz Foge assim. daquilo. Porque o que acontece? Aquela eu nem tenho aqui pra mostrar pra vocês. Então, aquela, o que acontece? Ela, além dela puxar com muita força, porque quando você faz a pressão na pera, ela suga a mama, ela vai fazer o quê? Ela não tem como você desmontar ela para higienizar. E aí vai ficando resíduos. Então, na primeira vez que você tirou, ok, né? Ok. Mas depois você vai lavar e vai ficando aquele acúmulo de resíduo. Então, ou seja, você está contaminando o leite. Então, assim, não é uma maneira adequada para você ofertar o leite para o seu bebê, tá? Certo. Um outro fator agora, posso? Pode. Que é o quê? É a questão da Covid, né? O aleitamento aleitamento materno, ele é indicado para a mãe se ela tiver a Covid ou sintomas de Covid, tá? Então, o que ela tem que tomar cuidado? As medidas são higienização das mãos, proteção com máscara e amamentar o bebê, tá? Mas se ela não se sentir segura com o resultado positivo da Covid e amamentar o bebê dela, ela pode fazer o quê? Ela pode fazer higiene das mãos, uso de máscara, fazer a ordenha ou manual ou com bombinha e ser ofertado para o bebê. Então ela não está fazendo amamentação, amamentando em seio materno, mas ela está proporcionando um aleitamento materno com seu próprio leite, que está beneficiando aquele bebê com seus anticorpos. Tá, isso você está falando se a mãe estiver com Covid no momento da amamentação. Isso. E depois que passar aquele período, amamentação normal. Amamentação normal. Até o momento, a amamentação não tem nada que se diz que não é permitido, tá? As mães, na maioria delas, já estão tomando a vacina. A vacina também não contraindica a amamentação. Então, assim, vacinadas com Covid positivo, a amamentação é indicada. Então, pode continuar amamentando. A doação também é orientada para quando a mãe toma a vacina. Se a mãe tem os sintomas de Covid ou ela apresenta Covid positivo, aí as nossas doadoras, elas são orientadas pela nossa equipe de fazer o quê? Ficar 14 dias sem fazer a doação. Então, ela vai extrair o leite e vai desprezar, mas ela não vai mandar pra gente, tá? Então, elas são orientadas. Então, a gente tem uma relação muito aberta com as doadoras, tiramos todas as dúvidas dela, então a gente tem um contato com elas semanalmente. Então, ou seja, a gente consegue discutir. Então, até mesmo quando elas vão entrar com uma medicação ou vão fazer algum tipo de exame, elas falam assim, posso continuar tirando leite para doar? Não posso? Então, assim, elas perguntam bastante, a gente vai sempre orientando ela em qualquer momento que elas nos procuram, ou semanalmente nas nossas visitas.
Muito legal. Maravilha. Trabalho lindo, né? Daria pra ficar horas Maravilhoso. aqui escutando. Como todo, que a gente gosta de bater papo, que é o bate-papo mesmo, aí na cozinha da sua casa, na lavanderia, no trem, no metrô, mas nós vamos ficando por aqui, vamos para a próxima parte, que é a indicação, Que né? indicação? A Lu trouxe alguns livros, né? A gente vai colocar a descrição. Olha, esse caderno 23 é do Ministério da Saúde. Então, o site do Ministério da Saúde, você coloca lá, clica na parte de Documentos, né? documentos, na parte de pediatria. A gente coloca o link, Infância. viu? E aí, no site do Ministério da Saúde, você coloca lá primeira infância, você tem A vários... publicação A toda. publicação. Tem esse aqui com a caderno 23, que fala da amamentação. Tudo relacionado à amamentação está aqui. Existe o da NBCAL, existe do... que você me falou agora há pouco, esqueci. O de alimentação para bebês de 0 a 2 meses. o guia alimentar. Então, o Ministério da Saúde, ele é rico em informações, Ótimo. então assim, e fáceis de interpretar. Aqui existe esse manual prático de aleitamento materno do professor Dr. Carlos Gonzalez, que eu gosto bastante. Então, assim, é tipo um livro de cabeceira, então eu indico. Aqui é um dicionário amamentez português, né? Então, assim, fala sobre, na verdade, coisas simples que falam o quê? Quais são os significados do aleitamento misto? O que é? Para a mãe entender o que é isso, o que é do Dr. Moisés. Tem uma cartilha muito simples. É bem fininha, né? Bem fininha e é bom para as mães, entendeu? Bacana. Então é um propósito interessante. Tem o site da Rede Brasileira de Banco de Leite, que tem todas as informações. Como aqui não é só, a gente não está falando só de Santo André, né? Lá tem todos os bancos de leite do país como um todo. Então, assim, cada banco de leite... Vai perto de você, né? Porque cada banco de leite atende uma região, a gente é dividido por regiões. Então, assim, eu não posso invadir a região do outro como o outro não invade a mim. Então, assim, sempre quando a mãe liga pra gente procurando a doação e não somos nós que atendemos, nós direcionamos ela para o banco de leite mais próximo da casa dela. Porque a gente tem toda uma logística de realizar essas coletas, então, de pegar... tempo, temperatura de coleta, então tudo isso é bem monitorado. Então, assim, não é qualquer lugar. Se você me ligar lá de Mogi das Cruzes, não sou eu que faço. Aí vai indicar o banco de lá, isso, né? e assim Legal. sucessivamente. Até mesmo aqui no ABC, a gente tem essas bancos. Tem mais do que um banco. Tem mais do que um banco. Legal. Maravilha. Tá ótimo, Lu, Lu. amei. Acho que as mulheres, os maridos, as avós, todos aí que vão poder contar. A Lu faz um trabalho de consultoria também, né? Para mãe, como profissional. Vamos deixar o contato, se você quer falar, quer Lu, falar seu alguma contato? coisa, Lu? Posso colocar na Pode descrição, colocar na né? descrição. Aí quem quiser, a gente deixa o cartão dela, não sabe agora a gente coloca tudo no A gente no cartão. A gente coloca tudo no cartão. Então tá, Lu, vamos fazer agora o batata quente com você. Tá Lu, estudar é bom para? Para a vida. Legal. Lu, você gosta mais de doce ou salgado? Salgado. Uma fruta. Maçã. Eu sei. Pode ir no carro da Lu, sempre tem uma maçã lá. Nossa. Lu, um prato que te lembra, que você gosta muito, sabe? Um prato afetivo. Cuscuz. Porque lembra de quem? Minha avó. Mas é o cuscuz qual? Nordestino. Ah, tá. Aliás, todos os tipos de cuscuz. Nordestino e o paulista. Qualquer extinção. Quem é você na fila do pão? Aquela que é o pão quentinho. O leite quentinho. Bom, né, carinho? Um pensamento que você possa deixar pra gente, pra quem está nos ouvindo. Que para você ser feliz na vida, você não precisa depender de outras pessoas. Você tem que fazer coisas boas para você e, consequentemente, você vai conseguir outras coisas e passar felicidade para os outros. Eu acho que é isso. Legal. Lu, o que nos impede de prosseguir? Nada. Essa eu gostei. E assim, Legal. vamos encerrando. Nada nos impede, né? Tá tudo com a gente. Como a gente não é da forma que a gente quer, a gente vai de outro jeito. Vai de outro jeito, vai procurando, Respira né? fundo e vai. É isso aí.
Amamentar também, né? Nada, Sim, é nada impede. impossível, nada Hoje eu tive impede. dificuldade, amanhã eu posso não ter mais. É a técnica, né? Eu ofereci fórmula para o meu bebê, mas eu posso desmamar a fórmula e manter o aleitamento materno? Não porque o bebê... Procura ajuda, dá Procura tempo. ajuda, dá tempo. Então, assim, a gente tem um processo de desmame da fórmula também. Então, isso leva tempo? Leva tempo, mas você pode possível. fazer, é possível. Então, nada impede nada. Então, Que bom. obrigada pela Malu, obrigada pela sua por- presença, né? Deixou lindo aqui. Quem Por nos todas escutou, essas mamas. Quem hoje acompanhou pelas plataformas de áudio, faz uma visita lá no YouTube, que vai ser muito legal ter contato, porque às vezes alguém vai precisar, você vai lembrar aí, Isso mesmo. tá bom? E sempre incentivando o aleitamento materno, essa é a nossa mensagem do dia de hoje. Não esqueça, né, que mês de agosto é o mês do aleitamento materno, mas não é só agosto, né, Não Lu? é É só o ano agosto. inteiro, sempre. Isso. Lembrando lá dos bancos de leite humano que você precisa, e a criança também precisa, e a mãe também precisa, Sim. né? Todos nós precisamos. A equipe precisa, porque isso motiva o trabalho. A sociedade É a toda. sociedade como um todo. Bacana. E amamentar também é ecológico, né? Sim. Sem custo, ecológico. Então a gente tem que pensar na sustentabilidade também, Do né? nosso planeta. Ótimo, perfeito. Pessoal, então até a próxima quarta-feira, às 18 horas, com mais um bate-papo gostoso como foi o de hoje. Até mais. Tchau, Até tchau. quarta.